Olá, meus queridos irmãos e amigos, uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para juntos adorarmos a Deus em espírito e em verdade e também glorificá-lo pela sua preciosa palavra. Nosso abraço e carinho a todas as pessoas do Brasil, as crianças, os adolescentes, aos jovens, às irmãs, às esposas, às mães, aos pais, maridos, pastores, missionárias, líderes, mulheres de Deus e a toda a liderança cristã do Brasil. Deus abençoe a todos. As demais pessoas que estão em diversos países, sempre conectados com esse trabalho, essa missão evangélica, Deus abençoe a todos que sempre estão aos sábados conectados, aos irmãos do Suriname, aos garimpeiros, aqueles que colocam uma caixa de som, um carro de som na rua para propagar a palavra. Deus abençoe a todos. Comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, o Jimmy, professor César, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, o seu lar, e aumentar sua fé na palavra, em nome de Jesus. Professor César, orando ao Senhor. Pai Celestial, grandioso Deus, te louvamos nesta noite pela oportunidade, meu Pai. Abençoe grandemente todos os nossos irmãos que estão conosco, te adorando nesta noite. Resolva as suas causas. Nesta noite, Senhor, venha resolver os problemas impossíveis para o homem. De tua graça, teus filhos, abençoe a cada um de nós e use nossas vidas para abençoar outras vidas. Te apresentamos de maneira poderosa, especial, teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel, que o Senhor levantou nesses dias para abençoar, para impactar a vida, para, através da vida do teu filho, resgatar vidas para o teu reino. Abençoe grandemente teu filho, protege ele, a sua família. O ministério o Senhor colocou na sua vida e a igreja o Senhor colocou sob os seus cuidados. Continue usando teu servo poderosamente para a tua glória e o louvor do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Ponto 1, orando pela causa de missões. Ponto 2, contribuindo para missões. E ponto 3, a chamada para ir. Esse é o sentido. Aqui nós temos as palavras do texto, no grego, consideradas especiais. E aqui nós temos os apontamentos do livro, seguindo ali a lição. Ok? Nós temos aqui também o ponto 3. E aqui do lado nós temos o texto. Da lição vai do 18 a 20, mas como é uma passagem bíblica, é uma perícope, nós achamos melhor colocar do 10 a 20 para compreender melhor o assunto. Ok? Então é a lição de hoje, lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Eu quero que você convide o seu pai, seu irmão, sua irmã. Hoje nós temos um assunto muito sério sobre a oração. A oração na vida do crente, a oração na vida do pastor, a oração na vida do jovem. Vamos lá. Começando com o texto áureo e a verdade prática. Lição de número 6, texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário. Isso. Mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Todo crente é chamado a proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos dizer para os irmãos e as irmãs que na Bíblia não existia e nem existe a palavra missionário.
Alguns tentam dizer que apostelei, o infinitivo do verbo enviar, presente no texto bíblico, ele dá a ideia de missionário. Então, alguns dizem que o dito apóstolo hoje seria desse verbo apostelei, enviar, ou enviado, que configuraria hoje alguém que é missionário ou enviado como missionário. É claro que são suposições. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos apóstolos, ele disse a todos que estavam lá: ide, pregai o evangelho. Então, Marcos 16, 15, Mateus 28, 19 e 20, Lucas 24, 49, o Senhor Jesus, ele ordenou a todos a falarem a sua palavra. Visto que, a partir de agora, como a comunidade ela se tornaria profética da palavra. Não estou falando dessas profecias do meio de igreja, estou falando profético da palavra. Por que as pessoas iriam invocar o nome do Senhor? Porque aonde chegava um crente, chegava o evangelho. E como foi que a igreja de Roma surgiu? Paulo fundou, teve muitas igrejas que não foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Eram os crentes como pequenos focos, aonde eles chegavam, anunciavam o evangelho. É claro que há um ministério ordinário, e esse padrão está no Velho Testamento e está no Novo Testamento. Ou seja, há uma liderança em Efésios 4, 11 e 12, estabelecida por quem? Por Deus. Essa liderança não é liderança de privilégio hierárquico, é liderança de privilégio para instruir os santos. Ou seja, quando Deus coloca apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres, pastores, ele está colocando essa liderança não para a pessoa se arrogar. Eu sou pastor, eu sou doutor em teologia. Não, ele não está colocando isso. Ele está evidenciando que essa liderança ela é posta para o aperfeiçoamento está lá no texto, para que os crentes não sejam levados por qualquer vento. Olha, hoje tem muita coisa de Deus. Tem muita coisa de Deus aqui para nós. Eu quero que você convide o irmão, convide a irmã, porque a palavra de Deus aqui, eu estava lendo essa lição e o texto bíblico me impactou muito. E lendo o livro também, impactou muito, ok? Mas essa verdade prática, ela está dizendo que nem todos são chamados a ir ao campo. Preste bem atenção, a ir ao campo, mas todo crente é um missionário. Todo crente é um missionário, porque eu estou dizendo que o Senhor, ele não criou agência de missões, nós não somos contra. Ele não criou, só que há um problema muito grave hoje na igreja. Com a criação das agências missionárias, muitos crentes também estão transferindo essa responsabilidade de pregar apenas para quem? Para as agências missionárias. Veja bem, nós louvamos o trabalho da agência missionária, de todas as agências missionárias. Mas, se o crente está trabalhando na Índia, como médico, como advogado, numa empresa, lá ele pode ser o quê? Um missionário. Se o crente está trabalhando ou foi enviado para estudar lá no Peru, lá na Bolívia, lá no país que o senhor trabalhou, como é o nome? Lá no Equador, ali aquele crente pode trabalhar e falar de quem? De Jesus Cristo. Todo crente em qualquer lugar é um missionário. Agora, às vezes tem aquele irmão que manifesta um desejo de desenvolver um trabalho em um país. Aí as agências preparam, a igreja envia e sustenta aquele missionário. Mas isso não tira a tua responsabilidade, irmão. É isso? Olha, isso não tira a tua responsabilidade. Veja aí Atos 8:4. Isso não tira a tua responsabilidade. Vamos lá. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas o quê? Os que andavam dispersos. Tem algum título aí, um doutor em teologia? Não. Tem algum título aí, um cara potente nas escrituras? Não. O que esses crentes faziam?
andavam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Aonde eles chegavam, eles aproveitavam e falavam de quem? De Deus. Jesus. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem tem amor de Cristo no coração, quem sente esse amor, quer partilhar com outro esse amor. A verdadeira crença é quando você, impactado pelo amor de Deus, você quer falar também desse amor para outra pessoa. Porque o evangelho, ele traz salvação, ele traz gozo, mas ele traz amor para com outra pessoa. Então, o crente que tem o desejo de ver a outra pessoa salva, liberta do pecado, vai espalhar o evangelho. Vai espalhar o evangelho. Então, essa é a missão. Todos os crentes são chamados para pregar o evangelho. Agora, nós temos aqueles que manifestam um desejo de ir para outro país e a igreja prepara. Mas também, ainda que você vá fazer um trabalho no exterior, enviado, aproveite aquele momento para ser lá o quê? Um missionário. Porque tu sabe quem é Jesus. Né? A igreja, várias igrejas, Paulo desejou conhecer a igreja de Roma, porque ele viu a crença e o poder dessa igreja. E quem fundou? Esses irmãos que se espalharam. Alguns teóricos dizem que aqueles que foram para Jerusalém no dia de Pentecostes, que foram tocados, e aí pronto. Mas você vê nesse mesmo capítulo, Filipe evangelizando o eunuco, não é isso? Da rainha de Candace, ele evangelizando. Ou seja, não havia privilégio para um grupo evangelizar. O privilégio era de todos. Todos são chamados a proclamar o evangelho. Agora, nós temos pessoas que manifestam uma vocação intensa para ir fazer missões em um determinado país, e ali ele se prepara, a igreja dá os recursos, os proventos, para enviar esse missionário. Então, nós entendemos aí, ok? Vamos começar essa leitura bíblica. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Muito bem. Nós estaremos agora meditando nessa passagem bíblica e nós vamos analisar algumas questões importantes. Por isso que eu pedi para você chamar papai, mamãe, chama os filhos, chama a mulher, chama todo mundo. Todos. Porque um capítulo, ele não é desconexo. Primeiramente, na Bíblia, nos manuscritos não havia divisão de capítulo e versículo. Isso surge depois, para facilitar a memorização e etc e tal. Mas era tudo seguido porque quando ele começava a escrever uma carta, aquela carta seguia o conteúdo por inteiro. Não é isso? E, lamentavelmente, não foi muito bom também, hoje nós vamos questionar isso, essa divisão. Porque, de certo modo, você está num clima de levando aquele assunto e, de repente, corta aquele assunto, em especial as epígrafes colocadas no texto. Isso cortou muito, ok?
É claro que eu não vou entrar nesse detalhe aqui da gramática grega, porque quando você lê a gramática e compreende a morfologia, a sintaxe e a fonologia, que são os 3 pilares, é interessante que aí você vai ver a riqueza do texto bíblico. E aí pelas conjunções, você vai ver as diferenças, pelos advérbios, pelas preposições, e começou, e anunciou. Então você vê a mudança de assunto. Quanto ao mais, você vai vendo as mudanças por meio dessas expressões no original, ok? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse capítulo, ele começa atingindo classes particulares. Classes particulares. Quais são as classes particulares que Paulo começou nesse capítulo? Quando você observa, você tem a primeira classe, os filhos. A segunda classe, você tem os pais. A terceira classe, você tem os servos. E na quarta classe, você tem quem? Os senhores. Vamos lá? As 4 classes que Paulo começa a falar: os filhos, os pais, servos, senhores. Vamos lá bem forte. Quais são? 4? Não, é filhos, pais. Pronto. Veja que o apóstolo São Paulo, ele tem uma palavrinha. Como é que diz o verso 6, verso 1? 6 primeiro. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí essa expressão obedecei, se vocês analisarem ela aí no texto original, ripacuete, que está no imperativo, é uma ordem de comando. É uma ordem de comando. Ouçam bem. Mas se hoje o pai der uma ordem de comando, tem filho que não desobedece? Tem filha que não desobedece? Quando ele diz, vós filhos, obedecei, ele está dizendo, atentem para essa ordem de comando dos pais de vocês. Só que também tem uma coisa diferente aqui. Os pais aqui eram crentes. Está vendo a diferença? Tudo aqui é na crença. Tudo aqui é na crença. Nós sabemos do papel da psicologia, mas aqui não cabe a psicologia. Aqui está cabendo um pai que tem o conhecimento de Deus. É por isso que quando ele começa esse texto, olha aqui, olha para cá, vamos lá, Caio, olha para cá. Você, chama teu filho aí agora, chama aquele menino que disseram que consagraram ele para o diabo, que disseram que ele foi separado para, como é que diz? Para um trabalho diabólico. Chama ele aí agora. Chame aquela pessoa que anda dizendo que a tua família tem maldição hereditária. Chama que nós vamos quebrar tudo isso hoje. Eu vou te dar um tempo. Liga para ela aí agora. Olha, o pastor vai falar sobre a maldição hereditária. Vamos lá. Chama. Então vamos começar aqui. Observem que ele diz, filhos, obedecei aos vossos. Aí observem bem que ele começa dizendo, obedecei aos vossos pais. Como, pastor? Isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Isso. Que é o primeiro mandamento com promessa. Lá em Êxodo 20 já tinha essa ordem para os filhos obedecerem pai e mães. Observem bem. Agora, se você analisar, quando você analisa, obedece, há uma promessa no verso 3. E qual é a promessa? O filho vai obedecer porque ele sabe que a palavra de Deus dá o quê? Uma vida boa. Vamos ver aí. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, se o filho quer viver bem, ele vai ouvir a palavra que o pai vai dar. Aqui eu não estou falando do pai levar uma ideia filosófica, levar uma ideia da psicologia, levar uma ideia. Eu estou falando do pai levar para o filho, no lar, o quê? O conselho da palavra. Vocês entenderam? Levar o conselho da palavra. Então, quando ele diz assim, filhos, obedecei, ele está dizendo, sigam a ordem do pai de vocês. Porque para dentro da casa, ele está levando a cerca, que é a Torá. A Torá era a cerca que ia proteger aquela casa. Primeiro ponto, eu vou já chegar lá. Segundo, pais. Olha aí o verso seguinte.
no verso 4. Vai lá. Pais e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, Sim. mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha aqui, pais. Eu já vi, olha, eu vou começar aqui. Eu já vi pessoas da Assembleia de Deus, eu já vi jovens da Assembleia de Deus, eu sou revoltado com a igreja, eu sou revoltado com a Bíblia. Preste bem atenção, nunca diga que você é revoltado com a Bíblia, nunca diga que você é revoltado com a palavra de Deus. Você pode ser revoltado com o costume do teu pai. Você pode ser revoltado com a tradição do teu pai. Você pode ser, não é assim? Você pode ser revoltado com a doutrina, entre aspas, a doutrina de um pastor que não sabe o que é Bíblia. Agora, nunca com a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra e a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é agradável, a palavra de Deus é perfeita. Olhe bem, quando você lê o Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está onde? A lei do Senhor. Tem gente que diz assim, eu odeio o Velho Testamento. Tu odeia porque tu não conhece Bíblia. O Velho Testamento é palavra de Deus. Se você analisar, o Velho Testamento só tem maldição para quem não obedece à palavra de Deus. A lei não é má. O apóstolo São Paulo diz, a lei é boa. A lei se torna má quando você não pratica o que é bom. E eu vou dizer que o Código Penal é ruim? Não. Agora no Código Penal, em especial no processo penal, tem lá que se você matar alguém, tu vai ser o quê? Vai ser preso. Se você descumprir com a lei, cometer, não é homicídio, tem outra palavrinha no direito? Delitos. Se você cometer delitos, vai ser o quê? Penal. Mas se você andar direito, esse mesmo Código de Processo Penal te protege? Assim é a Bíblia. Por que tu acha ruim o Velho Testamento? Olha para cá. Por que tu acha ruim? Tu acha ruim porque ele diz, não adulterarás. Tu acha ruim porque ele diz, não mata. E se você pegar, quando Jesus Cristo se dirige ao jovem rico, ele cita os 10 decálogos, com exceção do Shabat. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. E se tu acha a lei ruim, Jesus foi pior do que a lei, porque a lei só dizia assim, não cobiçarás a mulher do teu. Ou seja, na lei só era pecado se você fosse apanhado no ato. Jesus piorou, ele disse, se tu olhar para ela e só desejar, não é isso? Então olhe para cá, pai, mãe, chama aí o pastor, chama aí esse pai. No teu caso, para você para não revoltar o filho e não revoltar a filha, aí vem um mais diferente. Olha para cá, irmão, é Bíblia. Tu tá filmando direito, Caio? Bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês hoje. Deixa eu dizer. Qual é o pai que não vai provocar o filho? Me ajudem vocês. Qual é o pai que não vai provocar o filho? Porque ele está dizendo, pais, não provoqueis aos vossos filhos. Vai lá, qual é o pai? Ensinou bem, né? É um pai que ensina bem. O pai que ensinou bem. Vai lá, pai o que é mais? É quando admoesta de acordo a palavra. Mas qual é o pai que vai admoestar conforme a palavra de Deus? Fala aí. Aí está a diferença. É aquele pai que é comprometido com a palavra de Deus, que é crente. Ele vai orientar o filho na disciplina, ou na instrução e na demonstração do Senhor. Um pai que ama o filho vai bater com um pau na cabeça dele? De maneira nenhuma. Um pai que ama o filho vai trazer doutrina ou costume velho para botar ele fora de casa? De maneira nenhuma. Um pai que ama o filho esculhamba o filho? De forma alguma. Um pai que é crente, ele odeia o filho? De forma alguma. O pai que é crente, que tem Deus na vida, ele bate com ódio no filho? Não. Aí está a diferença. Sabe por que tu odeia teu pai? Bota para cá. Sabe por que você odeia o seu pai? Sabe por que você odiou aquela doutrina que o pastor ensinou? Não culpe a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de... Aquela pessoa aprendeu errado e aquela pessoa não tinha a crença de verdade. Porque quem tem crença de verdade não mata, não bate. Não é assim? Não bate com ódio. Ele ensina. Quando Paulo diz, pais não provoqueis, ele está falando de pai crente. Pai que vive a palavra. E um pai que conhece a palavra, ele nunca vai ler na Bíblia que é para ele espancar filho.
Agora, teve muitos pais que aprenderam os costumes velhos, que não tinha nada a ver, tradição. Tradição. Aí metia taca no filho. Aí pronto, aí pegava, a Bíblia nunca mandou isso. Aí de repente chegava e dizia, o filho em algum lugar, tu estava pronto, moleque, sem vergonha. Papai, tu não vale nada, cachorro, vagabundo. Pega a tua Bíblia, lê ali 10 capítulos. Era assim ou não era? Vai orar, moleque. E aí o menino de joelho, e aí de joelho, tira a camisa. E aí pegava a corda. Aí taca o menino lendo Bíblia e apanhando. É provocar o quê? E um pai crente tem essa postura? Não é para ter. Vocês entenderam? Aí tem um jovenzinho hoje que fica, eu estou saindo da Assembleia de Deus que eu estou revoltado. Tu está saindo é porque tu não presta. Tu está saindo é porque tu tem pecado. Tu quer legalizar uma vida de pecado. Sim ou não? Porque primeiro, não é a instituição que me salva. Quem me salva é o Evangelho. A instituição não muda a minha vida. O que muda é a palavra. Primeiro grupo, qual é? Filhos. Segundo, pais. Terceiro, irmãos. Caio, tu está filmando aí direito? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li um teólogo que diz que a Bíblia tem um padrão de vida quase que impossível. Porque, não, esse servo aí é de matar. Porque ele está dizendo o seguinte, que esse servo, ele poderia ser escravo no corpo e no sistema, mas ele não poderia ser escravo de mente e de coração. Ele era um escravo livre. Ele era um escravo livre. Por quê? Porque quando aquele senhor... Lê aí, verso 5. Vós obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Isso. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo por vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ok? Então observem aí, o que Paulo estava dizendo? Ainda que haja, irmãos, é um negócio sério, porque aqui você tem um sistema de escravidão, e Paulo não está sendo contra o sistema de escravidão. Agora, o que Paulo vem? Paulo vem com uma nova doutrina. E qual é a doutrina dele? Que é da Bíblia. É que agora, em Cristo, você não tem ódio. Em Cristo, você não tem ações maléficas. Todo esse sistema, bota para cá, Caio. Todo esse sistema, olha para cá, que ensina a pregar o ódio, que ensina a pregar a raiva, que diz que é para entrar em propriedade dos outros e quebrar tudo, que diz que é para quebrar tudo, esse ensino é do diabo. Não há, ouçam bem, não há reforma da parte de Deus para quebrar coisas, para desmoralizar, para desrespeitar. As reformas que acontecem pelos servos de Deus, ela vem de um coração puro, de um coração transformado, daquele que tem paz, daquele que tem alegria, daquele que é liberto. Daquele que é liberto. O que ensinou Karl Marx? O que ensinou Engels? O que ensinaram os revolucionários? Vamos bater. O que o comunismo ensinou? O que a Bíblia ensina? A Bíblia não ensina tomar nada de ninguém. A Bíblia não ensina quebrar nada de ninguém. A Bíblia não ensina reformas pelo ódio. A Bíblia ensina pelo amor. É por isso que quando você observa na Bíblia o amor, Paulo sabia que não adiantava criar uma lei para não respeitar, porque ela não ia funcionar. Agora, se o Evangelho entrasse e gerasse santidade, e gerasse temor, e gerasse tremor, ele ia respeitar aquela autoridade, quer na presença e quer na ausência. Fala aí, senão o povo não escuta. É interessante que este servo, ele deveria servir o seu Senhor segundo a carne, com um coração tão sincero, como se ele estivesse servindo o próprio Cristo. Somente o Evangelho. Porque isso aí, pastor Adalberto, é o que mostra a essência do Evangelho. Olha para cá. Crente que é de briga, crente que é de escândalo, crente que é de farofa, crente que é de movimento, crente que é de revolta, o Evangelho não tem poder na vida dele, porque esse servo, ele está falando aí, ele servia na carne, só que ele era livre no espírito e na alma. Ainda diz mais, no verso 6, diz que ele servia, Paulo diz, não servindo à vista para agradar, olha para cá,
ele está dizendo, não sirva com falsidade. Não é assim? Porque tem irmão, eu vou dizer a verdade de Deus. Tem irmão que ele está bem aqui comigo. O sim, pastor Zé, o que o senhor manda, chefe? Eita, irmão. Irmão, meu patrão, diga aí ungido do Senhor. Tem irmã que ela, eu estou aqui para. Me manda, homem de Deus. Na hora que sai, ela disse, irmão, eu estou me acabando de trabalhar e fica a mulher do pastor. Tu é falsa. Aquele que fica, olha para cá, bota para cá. Aquele que fica, olha, ele diz assim, ele diz, meu pastor, irmão, está cheio disso. Diga, chefe, eis-me aqui, que até você, mas eu nasci dentro de igreja, eu já sei como é. Aí pronto, eis-me aqui, na hora que tu sai, irmão, não precisa isso que o pastor está pedindo para nós. Você é falso, é mentiroso e o evangelho não está dentro de você. Porque Paulo está dizendo, não servindo o quê? Diga aí como é que diz? Não servindo à vista para agradar aos homens. Porque você não faz para agradar o pastor Aziel. Você não faz para agradar um sistema. Você não faz para agradar o patrão. Você faz para agradar quem? Porque você já é liberto. Irmão, uma pessoa liberta de mente, de espírito e de coração, ela não depende de aplausos. Ela não depende de louvores. Ela não depende de um reconhecimento. Tem irmão que só quer fazer as coisas se a gente aplaudir. Não é assim? Se a gente bater palminha. Tu tens que fazer porque você já sabe que Jesus te libertou. É por isso que esse texto todo diz assim, no Senhor, a mulher ame o marido nu, a mulher seja submissa nu, o marido ame a esposa nu. A questão é estar nu. Quem está no Senhor é diferente. Eita Deus. Rapaz, é negócio sério. É o mesmo capítulo. É o mesmo capítulo. Eu vou já chegar lá. E qual é o último aí? O último grupo? É o senhores. Senhores. 9. E vós, senhores. Isso. Vós, senhores. Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Isso. Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Eita glória! E que para com ele não há acepção de pessoas. Está vendo? 4 grupos separados. Primeiro, filhos. Segundo, pais. Terceiro, céu. E 4, senhores. Olhe para cá. Nenhum senhor que tem Deus na vida, senhores pastores, senhores líderes, essa palavra Senhor, eu li de um teólogo que diz assim, essa palavra Senhor é a mesma coisa que empresário. Essa palavra Senhor é a mesma coisa que chefe administrativo. Essa palavra Senhor é a mesma coisa que dono de empresa. Essa palavra Senhor é a palavra para a modernidade, para vários que exercem autoridade. Agora, se Deus te deu um cargo maior, veja que Ele não está sendo contra posições elevadas. Agora Ele está dizendo que para com Deus não existe acepção. Você pode ser o dono, vamos lá, de umas empresas grandes aí, me ajude aí. Da Ford, não é? Da Ford, da Renault, do Mateus, agora da Avan. Você pode ser dono de qualquer empresa, você pode ser o pastor presidente da maior igreja do Brasil, mas assim como o servozinho que limpa a igreja, o Senhor dele é o mesmo teu. Vocês entenderam agora? E quem é liberto de mente, olha para cá, tu está filmando o Caio, bota para cá. Quem é liberto de mente, quem é liberto da alma e do espírito, pelo poder do Deus verdadeiro que é o Senhor Jesus, você não tem espírito de maldade, você não tem palavras de ameaça, você não tem líder que ele toda hora tem uma palavra de ameaça, não é assim? Qual é a palavra dele? Tu olha a mão de Deus, se eu orar sobre ti, ele contratou Jesus já para ser pistoleiro dele. Não é assim? Como diz um amigo meu. Ele contratou Jesus para ser pistoleiro. Deus vai te matar. Se tu não fizeres direito. Querido, você é liberto ou é escravo? Porque quem é escravo da alma e do espírito é que tem essas palavras. Ele está fazendo para Deus. Outra coisa, olhe para mim, se o pastor é liberto, gente, escuta bem, gente do Brasil, verdade de Deus para o Brasil, se o líder é liberto, professor César, liberto na alma, liberto no espírito, ele não vai olhar para esse daqui com diferença, ele não vai olhar para esse daqui com diferença, não vai olhar para esse daqui com diferença, porque ele sabe que todos vieram de onde?
Paulo era um homem culto. Em Atos 17 ele diz assim: todos viemos de um mesmo tronco. Aqui ele está dizendo: cuidado, olha, aos patrões que são crentes, sirvam sem ameaça, porque o Senhor está no céu, e Ele é Deus tanto do patrão crente, como também do funcionário crente. Agora, não se aproveite da tua fé para ser preguiçoso só porque o teu patrão é crente. Seja sincero. 4 grupos. Então, por que, pastor? Nós não vamos entender isso aqui. É claro que o autor pegou o texto e está colocando em missões. Eu vou já falar. O que isso aqui tem a ver com missões, pastor Zéel? Eu vou já chegar lá. E se você quer apressar, vá para outro canal. Porque aqui a nossa primeira alvo é expor o texto. Porque a lição é uma ideia do autor com uma teoria dele. Eu estou primeiro pegando o texto bíblico. Ok? Aí o que acontece? Ele pega grupos isolados, particulares, individuais, e vai alcançar a cada. Agora vem o mais interessante: por que Paulo, no meio desse capítulo, pegou 4 grupos interessantes e misturou com a batalha espiritual? É aqui. É por isso que eu pedi para tu chamar tua mãe, chamar teu pai, que agora eu vou entrar. Filho desobediente, o diabo tem legalidade na vida dele. Patrão desobediente, o diabo tem legalidade na vida dele. Servo desobediente, o diabo tem legalidade na vida. Pais desobedientes, o diabo tem legalidade na vida dele. Aqui o apóstolo São Paulo, ele primeiro começa o texto falando de grupos indivíduos, ele querendo fechar a brecha, de cada grupo. Ele está mostrando que cada um tem uma parte a fazer na obra. O pai tem a sua parte, o filho tem a sua parte, o servo tem a sua parte, e o patrão tem a sua parte. Agora deixa eu dizer uma coisa: quando você blinda tudo isso, ou quando você faz tudo isso, olha para cá, eita meu Deus. Quando você faz tudo isso no Senhor, eu quero é ver o diabo entrar. Efésios 4, 27, no mesmo texto. Olha Efésios o que Paulo 4, 27. Sim, olha o que ele diz aí. Não deis lugar ao diabo. Agora, preste bem atenção. Tem um bocado de gente que começa: vamos fazer, eu tenho um curso de batalha espiritual, não é assim? Eu tenho um curso de batalha espiritual. Aquele teu filho, talvez o tataravô dele jogou ele ou fez um feitiço, ele está debaixo de maldição. Por que se repete isso na sua família? O teu pai foi cachaceiro, teu filho também. Para com essa baboseira. Ezequiel 18 diz que o pai não levará o pecado, e nem o filho o pecado. Jeremias 31 disse: acabou aquele negócio dos pais comerem uvas, e os dentes dos filhos. Acabou isso aí, desbotaram, não tem mais essa. Agora é cada um levará o seu pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Acabou. Pastor Aziel, mas a Bíblia diz em Êxodo 20, verso 4: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª. Aquele povo estava dentro de uma aliança. Eles conheciam a Torá, conheciam a lei, fizeram um pacto com Deus. Meu Deus do céu. Agora preste bem atenção. O que acontece é que dentro de uma família pecaminosa, com costumes pecaminosos, hábitos pecaminosos, aquela criança vai, um pai beberrão, o que vai acontecer? Um pai namorador, um exemplo péssimo, que o filho vai ser o quê? O pai ignorante. E aí se ele vai tendo, vê um avô ignorante, um pai ignorante, é por isso que você diz assim, ele puxou para o avô dele era desse jeito aí, hábitos ruins, pecaminosos. Agora, Paulo está dizendo que se o Senhor entrou e você faz tudo no Senhor, agora você fechou a porta para quem? Para o diabo. Fechou a porta para o diabo. Como é que diz? Vamos lá. Não deis lugar? Não deis lugar ao diabo. Isso, quem? Vai. Olha como é que não é para dar lugar ao diabo. Aquele que furtava. Se tu furtava, não furte mais. Não furte mais. Antes trabalhe. Agora tu vai trabalhar, preguiçoso. Fazendo com tuas mãos o que é bom, vai fazer com a tua mão o que é bom. Aí a pessoa precisa ser liberta, porque veja bem, preste bem atenção. Uma pessoa pode deixar de roubar, pode ou não pode? Sem ser transformada em Cristo.
Como? Simplesmente pelo aspecto moral. Não, ele pode também deixar de roubar porque está preso. Não é assim? Prender aquele ladrão e ele não rouba. Mas a natureza dele dentro, está doido para roubar ou não está? Ele está doido para roubar. Pronto. Agora, quando Paulo diz, não deis lugar ao... Paulo está mostrando que nós estamos tendo uma nova natureza. E quem tem essa natureza, ele agora não está, ele só está dizendo, não deis lugar. Como é que ele diz? Vai. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque não tem como sair mais, porque a natureza é outra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Não tem malícia, não tem gritaria, não tem blasfêmia, não tem palavra podre, eu já expliquei isso no original, não é isso? Palavra podre, não sai da sua boca, não tem revolta, porque você agora está em Cristo. E quem está em Cristo não dá lugar ao diabo. Outra coisa que eu vou dizer aqui, não é para você andar, eu não posso falar isso, porque o diabo... Não, isso aí é escravidão. Quando você está em Cristo, você vive Olhe para cá, se você tem tudo isso aqui na sua vida, o pai vivendo no Senhor, o filho vivendo no Senhor, a esposa amando no Senhor, obedecendo no Senhor, o marido amando no Senhor, o filho obedecendo no Senhor, o patrão liderando no Senhor, o servo obedecendo no Senhor, o diabo não entra. Agora, Paulo prossegue, mas essa luta não para. Aí entra para o 10, agora que vamos chegar lá. Agora vamos lá. No demais, irmãos meus. Aí ele está mudando de assunto. Observem bem, aí é o verso o quê? Isso aí, é lindo isso aqui, irmãos. Aqui ele está mudando de assunto. Loiputu no demais. Quanto ao mais, ele mudou de assunto agora. Ele estava dizendo, eu estava tratando de grupos individuais. Agora eu vou orientar a comune. Agora eu vou orientar a igreja no geral. Que esses grupos isolados, eles fazem o quê? A comunidade? Compõem a comunidade? Aí Paulo agora, ele vem para dar orientação. Ele não vem botar medo, porque tem gente que quando começa a ensinar do diabo, vai botando medo na pessoa. Não é assim? Eu já vi pessoas que vão para um estudo de guerra espiritual, quando sai de lá, eles saem possesso. Tem deles que chegam, aí chega lá e diz assim, olha, nós vamos saber se há alguma coisa dentro de ti. Primeiro nós vamos chamar o diabo. Irmão, o diabo sem chamar, já está vindo, quanto mais tu chamando ele. Não é assim? Quanto mais tu chamando o diabo. Um dia desse eu fui para um culto e um pregador, lá no culto ele disse, olha, daqui a pouco eu vou chamar o diabo, porque quem está aqui sem Deus vai ficar possesso. Precisa não, ele já está aí sem tu chamar. Meu Deus do céu. Tem coisa, não é assim? Pronto. Tem pastor que diz assim, ô irmão, pastor, o diabo está lá em casa. Quem é? Minha mulher. Não vá nessa, não é? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem que fechar a porta. É ou não é? Tem que fechar. Como é que nós vamos fechar? Aí Paulo, depois que ele dá toda essa recomendação bíblica, porque olha para cá, irmão, filho desobediente, filho saliente, filho teimoso, quem é que está reinando nele? O diabo. Pai bruto, ignorante, que não ama a esposa, que é saliente, que é para frente, que é ignorante. Irmão, tem marido aí que a esposa... Olha, bota para cá, e tu tá filmando direito? Tem marido aí que a esposa não pode dar nenhuma opinião. Às vezes quando ela vai dizer... Eu já tive com pessoas assim. Eu estou conversando aqui, mas ele... Aí a irmã diz, pastor Zé, essa é a sua opinião. Ele olha assim. Aí ela se cala. Tu é um escravizador de mulher, rapaz. Tu é um escravizador de mulher. A mulher tem direito de falar, a mulher tem direito de opinar, porque ela não é uma parceira tua, ela é membro do teu corpo, os dois serão uma só carne. Como é que essa mulher que dorme contigo te dá carinho, te dá prazer, ela não pode falar, bruto? Olha, homem, olha para cá, homem que age dessa forma, olha para cá, homem que não deixa a esposa falar, homem que não compartilha os bens com a esposa, homem que na verdade é seguro, homem que escraviza a mulher, a tua espiritualidade é falsa. Porque um homem que ama a esposa, ele é como Abraão. Abraão, Sara tinha vez ou não tinha? Sara falava ou não falava? Eu já preguei isso aqui. Irmão, é triste, homem escravizando a mulher em pleno século 21. Eita, meu Deus do céu. A bichinha fica humilhada, não pode dizer nada.
Eu já vi, foi muitos. A minha esposa lá em casa, ela fala, ela tem voz, ela tem direito de falar, ela é a minha vida, e olha para cá. E quando você acaba a vida, só tem duas pessoas que ficam do teu lado. Eu estou falando no aspecto humano, é a tua família, é a tua mulher e os teus filhos. É ou não é? Termine o ministério, olha para cá, termine seu ministério, pastor. Esse glamour, esse aplauso, essa glória, tudo vai acabar. E quando você acabar, só tem uma pessoa que vai ficar do teu lado lá na sua casa. Quem é? É a tua esposa. Aí tu trata ela, burro, com ignorância, como se ela não fosse ninguém. A Bíblia diz que Deus fez ela diferente, é porque ela tem opinião diferente, ela tem gosto diferente, ela tem desejo, e é isso que torna a vida gostosa. Aí pronto, aí o diabo está na casa, porque o marido é ignorante, o filho é ignorante, o servo é ignorante, o patrão é ignorante. Na petulância, na ganância, aí entra o diabo. Não é assim? Aí o pessoal fica fazendo coisa para se amostrar, fica fazendo coisa perante a aparência, mentindo. Aí quem é que entra? Aí o diabo entra. Aqui o apóstolo São Paulo, ele começa a orientação. Agora ele diz para esses grupos, olhe para cá, primeiro ele fortalece as bases. Olhe para cá, primeiro ele fortalece as bases. Quais são as bases? Filhos, pais, servos. Pronto. Depois que ele fortalece, aí ele diz assim, agora, essa base não vai deixar de ser atacada. Eu vou já falar isso. Ela não vai deixar de ser bombardeada. Essa base, ela vai ser atingida. Agora, para essa base não perder a estrutura, fortalecer, vamos lá. Eita glória. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os demais irmãos, meus, sede fortalecidos. Olha aqui, endinamuster. Vamos lá? Endinamuster, sede fortale. Quando você lê essa palavra aí no original, no grego, ele está dizendo assim: vocês vão receber agora uma capacidade que vem de Deus. Deus, se vocês viverem como eu acabei de falar, olha o que Paulo está dizendo, se vocês viverem como eu acabei de falar, vocês vão receber um fortalecimento que vem de fortalecei-vos no, e no que mais? E na força, né? Aí e na força do seu poder, não é isso? É o 6:10, e na força, aqui ó, cratei, digam comigo, cratei, vamos lá. Cratei, essa expressão aí, meu irmão, cratei, é vigor, é domínio. Olha, se você está dentro dessa estrutura, você tem primeiro a capacidade que vem de Deus, e aí você tem o domínio. Você é forte, o pai não vai ser ignorante, ele tem domínio dessa ignorância, porque o Espírito está nele. E a terceira coisa? Poder, observe aí, poder, não é assim? Onde é aí? Esquios, está aqui, vamos lá comigo. Esquios, poder. Pastor Ziel, e o que é esse esquios que aparece aí, é o poder? É a capacidade que Deus vai te dar. Então, observem bem, essas três palavras aqui, ouçam bem, essas três palavras, elas já mostram para nós, vamos lá, como é aí no texto? Fortalecei-vos. Pronto, fortalecei-vos. Depois? Força. Depois? Poder. Essas três palavras aqui, se você está naquele grupo do pai, dos filhos, dos servos e dos senhores, vivendo no Senhor, essas três coisas aqui, elas estão dentro de você. E se as três estão dentro de você, aí você tem a panoplia, diga comigo, panoplia. Panoplia aqui é a armadura de... acabou. Fechou todas as brechas. Aí observem bem que nós estamos falando, o pastor começou aí, deixa eu só separar aqui, né? Vai lá, prossegue aí, como é que diz? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sim, aí preste bem atenção. Aí agora, com essas três coisas, ele está mostrando que nós estamos fortalecidos, nós temos habilidade, nós temos vigor e nós temos força. Aí agora ele só diz assim, no verso, ele diz como aí? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Pronto, aí vem, essa panoplia é a armadura completa.
Só que no exército romano, essa armadura era comprada. No exército da terra, essa armadura vem do homem. Mas no exército espiritual, ela vem de quem? Deus é quem dá essa roupagem. Olhem para cá, irmãos. Deus é quem dá essa roupagem para você entrar na guerra. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a armadura, ela vem de quem? Aí o apóstolo São Paulo, ele agora vai mostrar qual a necessidade dessa armadura. Me ajudem a hermenêutica de vocês. Por que essa armadura, ela é necessária? Vai lá, está aí no próprio texto. Resistir, né? Para ajudar a fortalecer, para garantir o poder. Preste bem atenção, nós já estamos aqui fortalecidos, nós já estamos revigorados, nós já temos força. Está aí no versículo, como é que diz? O que? Contra o que? Olha aqui, ó. Metodeias. Sabe o que quer dizer isso aqui? O Paulo está dizendo, o diabo é malandro. O diabo é perverso. O diabo não vai brincar. Eu estou dizendo que vocês precisam se fortalecerem. Eu estou dando conselho para o filho, para o pai, para o servo, para o Senhor. Mas o diabo não vai deixar de atacar vocês. E ele vai usar métodos diferentes. Metodeias, essa palavra aí, são as maquinações do diabo. Ele vai usar truque, ele vai usar artifícios, ele vai usar malandragem. Por que começou? Olhe para cá. Porque, preste bem atenção, em uma palavra irada do patrão contra o servo, quem é que já está entrando ali? Às vezes a gente fica só com o negócio, o diabo está cercando essa cidade, chegou aí, aquele negócio do Zé Pilintra, do Carranca, aquilo ali, irmão. Aquilo ali é só para assombrar, saci pererê, é só para tu ficar com medo. O pior diabo é o que usa de malandragem, da artimanha. Ele entra no culto. Tem irmão que diz, o diabo não está aqui no culto. Ele não vem a cultuar, mas ele entra numa liderança. Eu pergunto aqui aos senhores, já teve reunião de crente estar com um revólver para matar o outro dentro da igreja? Pronto. Um dia desse eu vi aí, furou um pastor na igreja, não foi? Aí pronto, e o que acontece? Como é que entra na igreja? Porque nós estamos vendo brecha. Irmão, eu vou dizer aqui, uma pessoa de espírito ignorante, a qualquer momento o ódio domina ela. É assim ou não é? O ódio domina ela. E ela é capaz de matar. Sim ou não? Por isso que nós temos que ter cuidado. Não fique com medo desse negócio. Tem irmão que é só derramando óleo na cidade. Eu já vi deles alugarem avião. O diabo está nessa cidade e ele não vai sair enquanto a igreja não for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, ele vai montar o sistema dele de liderança. A questão não é o diabo lá fora. A questão é saber se você está bem fortalecido. Um servo não transformado, ele vai roubar na empresa ou não vai? Malandrinho, que é uma beleza. Uma funcionária não transformada, quando a moça, dona da casa, sai, se ela deixar o celular e deixar um dinheirinho, ela rouba ou não rouba? Porque o diabo usa de malandragem. Vocês estão entendendo o esquema? Paulo está dizendo, há uma necessidade. Vocês já têm poder, vocês já têm força, têm a capacidade. Mas coloquem a arma, porque o diabo tem métodos. A questão, irmão, é que o diabo é sagaz. E ele não usa só um método. E Paulo sabia disso e Pedro vai complementar. Em 1 Pedro 5, quando ele diz, vigiai, sede prudente, porque o diabo vosso, ele está onde? Esse negócio de tu dizer, eu quero nesse momento pedir, aqui a distância, que o diabo não encoste. Meu Deus do céu. Irmão, isso é conversa para boi dormir. O diabo encostou foi em Jesus. Quantos dias de oração? E quantos dias de jejum? Pronto, 40 dias. E foi estratégia. Olha, pastor Adalberto falou interessante. O diabo é malandro. O diabo chegou dizendo, olha, eu vou te derrotar. Eu vou derramar meu canhão contra ti. Foi assim? Não, se tu é filho de Deus, tu não é o filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o filho
de Deus. Ele estava jogando uma verde. Ei, se tu é, manda essas pedras. Prova que tu é. Olha a malandragem, o diabo é malandro. Tem irmão que pensa que o diabo vai aparecer. Irmão, aquele negócio do diabo, a pessoa, olha, tem um demônio aqui. É só tu chegar em nome de Jesus, eu expulso. Agora esse diabo aí não é perigoso, não. Eu li um autor de guerra espiritual que ele disse que o diabo mais perigoso é o da malandragem. Porque ele entra que tu não percebe. Olhe para cá, irmãos. E foi aí que Paulo tinha percepção espiritual. Paulo disciplinou um irmão na igreja de Corinto. E aquela disciplina daquele irmão que estava em pecado ia gerar um ataque à igreja, de modo que Paulo ia perder os membros só por causa daquela disciplina. O diabo se valeu daquela disciplina. Por isso que lá em 2 Coríntios, ele diz, não ignoreis os seus... Eita, por que que Paulo disse isso? Vamos para lá, é o verso 11. 2:11 de 2 Coríntios. Porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Ou seja, as suas tramas, o pensamento do diabo. Vocês sabiam que a guerra mais perigosa do diabo são as tramas dele, são os truques. É por isso que Paulo ficou preocupado e escreveu a segunda carta. E ele disse assim, quando eu disciplinei ele, eu não disciplinei para gerar morte nele. Eu não disciplinei ele para gerar tristeza nele. Eu disciplinei para a saúde dele. Mas eu estou feliz porque ele atendeu a disciplina. Ou seja, Paulo, ele ficou temendo daquela alma. Olhem para cá, senhores pastores, liderança, eu tenho uma verdade de Deus aqui para o Brasil. Quando você abre a boca e diz assim, olha meu irmão, aqui eu não te quero, eu é quem mando aqui, sou eu quem mando aqui. O diabo está trabalhando na tua vida, querido. Ele está criando um ódio em você para criar dentro da igreja uma confusão. Quer ver um exemplo? Quando eu começo a agir, esse aqui fica triste, aquele ali fica triste, uma família fica triste, deixa de se congregar. E quem é que fica feliz com isso? Falem aí, senão eu não vou ouvir. Quem é? Só o diabo. Digam vocês todos, quem é? Só o diabo. É só o diabo. Aí é que você tem que ter a inteligência de entender a trama de... Oh, meu irmão, vem cá. O senhor foi disciplinado por isso, isso e isso. Mas essa igreja lhe ama. Você está sendo disciplinado para ser restaurado. O Senhor te ama. E aí você vai se congregar. Nós vamos continuar orando. E depois você venha para como? Por você estar fechando as brechas de quem? De Satanás. Porque o Satanás, ele usa essa estratégia. Então Paulo vem para trazer uma comunicação à comunidade. Ele diz que ela precisa se revestir da armadura. Por que nós precisamos? Porque o diabo tem os seus ardis. É por isso que nessa armadura, ele diz, colocai o capacete. E onde é que bota capacete? E por que ele disse que ela tinha que ter o capacete? Para blindar a mente. Para o diabo não usar de estratégia na tua mente. Aí, ele também diz que agora nós vamos para uma guerra. Eita, rapaz. Vamos ver o 12. Uma guerra, vai lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqueles que querem dizer que o diabo é uma invenção, que o diabo somos nós mesmos, eles usam aquele texto de Pedro, de Mateus 16, quando Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Aí ele diz, veja que o próprio Satanás era o Pedro. Oh, tu está muito por fora. Através desse pronome, no verso 12, o apóstolo São Paulo está deixando claro, que há uma guerra distinta. A nossa luta não é contra, nós não temos que nos guerrear, nós não temos que batalhar contra nós mesmo. Não existe guerra entre um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não existe briga entre homens de Deus. Agora existe uma guerra de Satanás contra nós. E nem existe guerra de Deus com o diabo. Porque o diabo não é páreo para quem? Não existe essa. Agora Paulo está mostrando que há uma guerra. E ele mostra que Satanás não está em nós, está fora. Porque ele habita nas regiões celestiais.
Está aí. Então, ele está mostrando que há uma guerra distinta. Essa guerra não é de carne. Essa guerra não é contra o irmão. É contra os principados, contra a potestade e contra o príncipe das trevas. Porque qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é estragar. O trabalho do diabo é desfazer o que Cristo faz em nós. E como é que ele faz? Pelo escândalo, pelo método dele. É assim que ele faz. Não é isso? Isso é pesado, irmão. A nossa luta não é física. A nossa luta é o quê? Espiritual. Vamos lá. Qual é a outra aí? 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, Sim. e havendo feito tudo, ficar firmes. E havendo feito tudo, ficais. O apóstolo São Paulo, vamos lá, inimigos da alma. O apóstolo São Paulo sabia que o inimigo só tem um local para ele atacar. Só tem um local para ele atacar. Onde é que ele ataca? Onde é que o inimigo ataca? Na mente. Qual é a essência humana que o inimigo ataca? Ele ataca a alma, não é isso? Vem aqui. O nefesh. Ele ataca a alma. A alma é o que dentro da teologia? A alma trata do quê? Pensamentos, sentimentos, emoções, não é assim? Essa alma atribulada, essa alma atingida por Satanás, ela tem ódio, ela tem raiva, ela tem zanga, e essa alma com esse sentimento conturbado vai chegar ao nível de Caim para matar o próprio irmão. Então, aonde é que o inimigo vai trabalhar? Na tua alma. Uma alma contaminada pelo pecado e atingida pelo diabo se torna um instrumento pelo corpo dominado para todo o mal. Por isso que quando você lê Romanos 6,13, Paulo diz que os vossos membros não sejam membros de iniquidade. Ou seja, o local que o inimigo vai atacar é a nossa alma. E ele faz isso violentadamente 24 horas. 24 horas, é por isso que você vê pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas zangadas, pessoas iradas, e o inimigo está trabalhando 24 horas. Ele procura atacar a tua alma. E aí, os demônios, eles se aproveitam dessa vulnerabilidade que a alma está entregue ao poder da raiva, e ele entra, e quando ele entra, ele traz tormento, ele traz angústia, ele traz ódio, ele traz violência, ele traz palavras grosseiras, sentimentos ruins, tudo. Se você ler Tiago 3, aí ele diz que essa alma vai ser dominada por uma sabedoria diabólica. Negócio pesado. E aí como é que nós vamos resistir, pastor Aziel, a esses assaltos do inimigo contra as nossas almas? Aí nós temos aqui as nossas, vamos lá, vai lá. Agora vamos descrever as armas, vamos lá. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido... Vamos lá, vamos só anotando. Dá para ele ler aqui, para ele ler, e o senhor vai colocando bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Primeiro, verdade, não é isso? Verdade. Segundo, a vestida, a couraça da justiça. Justiça. Vai lá. Justiça, verdade, justiça. Depois, calçado os vossos pés bota assim, evangelho. Vai. Evangelho. Na preparação do evangelho da paz. Isso. Depois, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo. Vai. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Entre parênteses, bota fé. Vai lá. Sim, vai lá. Vai. E tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomei o capacete, né? Bota assim, salvação. Pode botar salvação. Isso. Salvação. Capacete, a espada do Espírito. Aí, espada. Bota só assim, espada, aí entre parênteses, palavra de Deus. Vai outra?
Aí já vai para o 18. Orando em todo tempo. Ok, obrigado. Mas bota bem aqui logo, oração. Bota embaixo, mais embaixo, não bota nessa relação. Só oração. Oração e súplica. Coloca os dois, oração e súplica. Nós vamos fechar com isso aqui, ok? Oração e súplica. Muito bem, pronto. Ok. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui. Nós temos o que aqui na armadura? Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus. Eu pergunto aqui aos senhores, tudo isso aqui fala de quem? Sim. Sim, tudo. Ó, prestem atenção. Eu vou ajudar vocês. Vamos lá para Isaías, capítulo, parece que é o 7:14 ou é o 9? Vai. 9:6, 9:7, como é que diz aí? 9:6, 9:7. Isaías. Como é que diz? 9:6, como é que diz aí? 9:6 diz, porque um menino vos nasceu. É isso aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isso. e o principado está sobre os seus ombros. Sim. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz, não é isso? É. Pronto. Agora nós vamos ler Isaías, capítulo 11, verso 5. 11:5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. 59:17. 59:17. Vamos lá. 17. Isso. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, tomou vestes de vingança por vestiduras, e cobriu-se de zelo como de um manto. 52:7. Depois a gente volta lá para o 10:15. 52:7. Isso. Quão suaves são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso. Depois Isaías 10:15. 10:15. Isso. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que se puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pronto, vamos lá. João 8:32. Conhecereis, e a verdade vos libertará. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Preparação com o evangelho da paz. Quem é a paz? É Jesus. Quem é a justiça? Pronto, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, Romanos 5, por meio de nosso Senhor e Salvador. Quem é a justiça? Jesus. Quem é o escudo? É a fé. E quem é a fé? Jesus. Marcos 11:22. Tem de fé em Deus. Quem é a salvação? E quem é a palavra? Toda essa armadura, quem é? Pronto, é só isso. O apóstolo São Paulo, ele estava pegando apenas uma imagem, mas aqui ele queria mostrar, usando outra coisa. Aqueles que dizem que Paulo inventou o cristianismo, que Paulo tinha ideia, tudo que Paulo ensina já estava no Velho Testamento. Tudo que ele vai dizer dessa armadura de Efésios, se referindo a Jesus, já estava profetizado por quem? Por Isaías. Ou seja, toda essa armadura não é a tua verdade, é Jesus dentro de ti com a verdade. Toda a tua justiça é Jesus dentro de ti com a verdade. Todo o evangelho é a paz que Jesus te dá. Todo o escudo é a fé que você tem. Tem dois tipos de escudo. Aqui ele estava falando do escudo maior. E o escudo era para defender de todos os ataques. Agora, a fé em Cristo Jesus, ela tira toda a heresia, ela tira todo o ensino contrário, porque você já tem fé em Deus, e acabou a conversa. E a salvação é Jesus Cristo dentro de você. Pronto, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E a espada é Ele, a palavra de Deus. Ele é a espada viva. Ou seja, toda armadura para tu vencer o diabo é quem dentro de você. Pronto, é só isso. É só isso. Aí tem gente que pega essas coisas aqui, faz uma historona, né? E busca umas coisonas. É só isso aí. Irmão, se Jesus estiver, olha para cá. Se Jesus estiver dentro de você, vocês se lembram das 4 bases que eu falei? Quais são as 4 bases? Filho,
Pai, servo, Senhor. Se Jesus é o Senhor em vocês, e agora vocês estão aqui com Cristo dentro de vocês, não tem diabo. Olhe para cá, olhe para cá. Filma bem aqui, Caio. Olha para cá. Tu está filmando mesmo hoje? Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para o Brasil. Verdade de Deus para o Brasil. Pode ter Zé Pilintra, pode ter carranco, pode ter saci pererê, pode ter mandinga, pode ter maldição, pode ter galinha preta, pode ter bode preto, pode ter vela amarela, pode ter vela azul, pode ter vela branca, pode ter vela preta. Mas quem tem Jesus, verdade, justiça, evangelho, escudo, salvação, palavra, o diabo não entra. O diabo não entra. E olha para cá, Colossenses 3:2, rapidinho aí. Deixa eu dizer uma verdade de Deus aqui para todo o povo de Deus e para você, meu irmão, que está aí dentro da sua casa. É porque fizeram um feitiço, jogaram o meu nome na boca de um sapo, pegaram o meu nome. Apague isso aí da sua vida hoje. Como é que diz? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vai! Porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para aí, a nossa vida está com quem? Com Cristo. Com Cristo em quem? Em Deus. Agora olha para cá, se tu tem Cristo, a verdade está nele. Se tu tem Cristo, tu tem a justiça dele. Se tu tem Cristo, tu tem a paz dele. Se tu tem Cristo, tu tem a fé dele. Se tu tem Cristo, tu tem a salvação dele. E se tu tem Cristo, tu tem a palavra dele. Não tem diabo que entre aqui. Eita, meus irmãos, vamos lá para nós encerrar, vai lá. Aí nós vamos agora aqui, né? Aí nós estamos protegidos. Pronto, não tem pronto. E aí quando você vai para o Salmo 3:3, a Bíblia diz: o Senhor é um escudo ao redor, pronto, dos seus. E acabou-se a conversa. Tu está protegido porque tu tem um equipamento necessário. E quando a gente fala dessa protegido, aí pronto, o inimigo não tem mais força nenhuma sobre a tua vida. E nós já citamos aí. Mas tem uma coisa aí, no verso 16, lê aí, pastor. 16, tomando sobretudo o escudo da fé, sim, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando o escudo da fé. Olha aqui, com o qual podereis todos os dardos inflamados do maligno. Aí é o verso o quê? 16. 16, não é isso? Dados, não é isso? Tá aqui, deixa eu colocar aqui. Tá bem aqui, ó. Vou colocar aqui. Parece que é essa. Bele. Essa é a palavra grega aí que aparece. Bele. Vocês sabem o que é essa palavra bele? Ela é diferente dessa daqui. Cadê? Dessa metodeias. Metodeias ou metodeias. Aqui você vê metodeias. Você pode observar que nós já falamos. É o truque. São os artifícios, as artimanhas, a malandragem de... Só que quando você vem para esse texto aí, que o pastor acabou de ler, essa aí quer dizer um míssel. Aí tá, cadê? Aqui é um míssel. Míssel, aqui é um míssel, aqui é uma flecha. Naquela época não tinha bomba atômica, naquela época não tinha míssel, mas o próprio texto original traduz isso. Você pegar o Strong, ele vai dizer... Bele, esse bele, ele diz, como é que ele diz o verso 16? Contra todos, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eita, olha para cá. Se o diabo intentar jogar uma bomba atômica em você, se o diabo intentar jogar uma flecha, e tem uma coisa, quem assiste filme de guerra, sabe que os inimigos botam o que na ponta? Bota fogo, bota vidro, o que eles botam mais? Bota veneno. Aí quando aquilo ali entra, ele inflama e te explode. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para cá, acabou teu medo hoje, bota para cá. Acabou teu medo hoje. Se tu tem a verdade, se tu tem a justiça, se tu tem o evangelho, se tu tem a fé, se tu tem a salvação, se tu tens a palavra de Deus, tu não temerás o que do maligno? A bomba atômica. Tu não temerás do maligno o míssel. Ele pode jogar flecha, ele pode jogar praga. Está lá no Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua. Eu sou o Senhor teu Deus. Agora isso aqui é só se Jesus estiver em ti, porque ele acabou de ler aqui. Nós estamos escondidos? Pronto, o escudo é ele. Não é negocinho de óleo não. Tu pode derramar óleo sobre a tua cabeça. Tu pode, se tu não for crente, o óleo não vale nada. Tu pode botar água benta, tu pode botar ferradura de cavalo atrás da porta, tu pode botar assim, fita branca, fita preta, aí tu pode botar o que tu quiser.
tu pode botar sal grosso, sal fino, sal preto, sal amarelo, essas coisas que você vê a pessoa. Olha, acenderam uma fogueira aqui, pode botar sal preto, pode pegar meu nome, pode pegar meu fio de cabelo, pode pegar a meia minha, pode pegar, eu não vou deixar arrancar a unha porque dói, mas o que você quiser, pode pegar a fotografia minha, pode botar na fogueira. Deixa eu te dizer, quem tem Deus na vida, quem tem Jesus na vida, está protegido. Agora aqui eu estou falando de crente que tem a vida santa. Pronto. Como é que você já foi transformado em Cristo? Jesus entrou, tem o trabalho do Espírito Santo te conduzindo e ainda você vive com medo do diabo. E aí vem 2 Coríntios 10:4. As nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Aí você tem toda essa aqui. Você só tem uma arma de ataque. Qual é a única arma de ataque? E agora tem uma coisa que eu vou dizer aqui a vocês. Olha aqui, ó. Está bem aqui. Nós já falamos que nós estamos porque o diabo não tem. Agora, você tem oração e... Vocês sabiam que Paulo não separa oração e palavra. Por quê? Porque preste bem atenção. Quando você vai lutar contra o diabo, você não vai lutar com palavra mágica, palavra de efeito ou palavras secretas. Não tem pessoas que têm palavra secreta? Pronto, tem uma pessoa que diz, você lê o livro do São Cipriano, você aprende muita coisa. Para nós não precisa, o livro é esse aqui, a palavra é essa. Agora eu vou te dizer porque uma coisa, quando tu vai orar de acordo com E quando você vai atacar o diabo, tu ataca ele conforme o quê? Como foi que Jesus atacou o diabo? Ele só atacou, 3 vezes ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Ele só citou o quê? Se você não tiver palavra, como é que você ora? E se você não tiver palavra, como é que você vence as ciladas do diabo? É por isso que tem que estar aliado, oração e... Olha, pode ir para ciclo de oração, pode ir para campanha de oração, pode ir para morro. Mas se tu não tiver palavra, a tua oração não vai valer nada. Porque a oração, ela se dirige a Deus através da... E quando você vai derrotar o diabo, você usa o quê? Então não pode estar aliado. É separado, tem que estar aliado. Oração e o quê? A palavra. Pronto. E aqui o que acontece? Quando você vai agir com o diabo, o segredo é a oração a Deus. E a palavra te dá a orientação de como você deve orar corretamente. É a disciplina. E aí nós vamos finalizar, aí vai chegar aqui o ponto da missão. Aqui Paulo, ele tem 2 coisas quando ele faz esse pedido de oração. Irmãos, eu chorei meditando nisso aqui. Tem 2 coisas quando Paulo faz o pedido de oração. Aliás, vamos colocar 3. Primeiro, ele acreditava no poder da oração. Segundo, ele tinha humildade. Já pensou um homem da envergadura de Paulo? Rapaz, ele chega para os irmãos e diz, meus irmãos, orem por... Agora, por que ele quer oração? Lá vai, ele quer oração, terceiro lugar, para que ele nunca perca a ousadia de pregar o evangelho. 3 propósitos ou motivos da oração de Paulo. Qual foi o primeiro? Ele sabia do poder. Se ele não acreditasse no poder da oração, ele ia pedir oração? Não. Segundo, ele acreditava no quê? Ele pede oração por quê? Porque ele tem humildade. Um homem de Deus pede oração. Meus irmãos, orem por mim. Orem para Deus me dar graça. Orem para Deus me dar a palavra. E terceiro, ele pede oração para quê? Para não perder a ousadia. Agora eu vou fazer outra pergunta a vocês. Onde era que Paulo estava? Qual era o hotel que Paulo estava quando ele escreveu? Ei? O pastor já disse. Onde era que ele estava? Ele não estava no hotel, ele estava na prisão. Agora, imagine um homem pedir oração na prisão com esses 3 motivos. É aqui que entra a questão da missão. Em primeiro lugar, botei aí, não botei? Pronto, vamos lá para nós fechar aqui. Por que nós temos que orar pela causa de missões? Paulo sabia que estava preso, mas ninguém prende a oração. Não é assim? E quando você ora, é muito interessante aqui, nesse primeiro ponto, orando por causa de missões, ou pela causa de missões, como está aí no verso 1, é que você tem aí a importância da oração na obra missionária. Paulo estava preso, mas ele sabia que precisava continuar pregando. E se ele colocasse a igreja em oração e falasse em oração, a igreja ia se mobilizar também para orar mais. Então deixa eu dizer aqui, ninguém faz missões sem
Paulo estava na missão de pregar o evangelho, estava preso, mas ele pede o quê? Oração. Tem uma coisa interessante, vocês estão vendo que Paulo estava deixando claro que a igreja, ela tinha problemas, mas depois que ela se revestisse da armadura, estivesse uma estrutura bem organizada, ele usa o particípio presente, ele diz assim, ó, orando em todo o tempo. Aqui a oração, proskuneu, é adorar, é escolher um local para orar, e a súplica é um pedido por necessidade. Então ele une os dois, oração e necessidade. Ou seja, o segredo para vencer, o segredo para permanecer, o segredo para não desistir, o segredo para estar firme, o segredo para vencer as ciladas do diabo, o segredo para aguentar os mísseis de Satanás é o quê? Oração. Não precisa tu ficar com medo não, irmão. É só tu orar, não é assim? Então, orando pela causa de missões, contribuindo para missões, o segredo é a oração. Eu coloco aqui os 3 envios de Deus. Quais são os 3 envios de Deus? Ele enviou o seu Filho, ele enviou o Espírito Santo e ele enviou a igreja. O Deus do Velho Testamento é missionário, o Deus do Novo Testamento é mission. Pronto, Jesus é mission porque foi enviado, e o Espírito Santo é mission porque a igreja, e a igreja é? Então pronto, todos são chamados, eu já expliquei aqui. Qual é a prioridade da igreja? É fazer faculdade? É fazer retiro? Ela pode até fazer isso, mas qual é a prioridade da igreja? É fazer missões. Igreja que não faz missões, Edson Queiroz diz, ela vai pagar um alto preço diante de Deus, porque a igreja não foi chamada para construir, ela pode até construir, mas não é a prioridade dela. Nós não estamos negando, porque Salomão fez um templo e Deus aprovou, sim ou não? O próprio Deus mandou fazer uma tenda, e lá na oração de Ana não tinha templo ainda, mas ele já chamava a tenda de templo. Ou seja, não é a prioridade da igreja fazer templo, mas se ela fizer, ela não pode deixar de fazer o maior trabalho. Qual é o maior? Missões. Então pronto, as 5 partes missiológicas da Bíblia, quais são? Deus no Antigo Testamento ele é, Jesus no Novo Testamento é, o Espírito Santo em Atos é, a igreja nas epístolas são, o livro do Apocalipse é. Então pronto, tá aí está tudo direitinho. Há uma responsabilidade séria. Pregar evangelho não é brincadeirinha, não é coisinha para palhaço, não é para quem quer ganhar dinheiro, não é para quem quer ser famoso, não é para quem quer ganhar like. Tem irmão que é só, me dá um like, me dá um like. 9:15 me parece, 1 Coríntios, vai rapidinho, corre aí. Vamos ver se é negócio sério. Vai lá. 9:15. Isso, vai. 9:15, 1 Coríntios. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque é melhor que me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aí é 9:15. Eu acho que é Romanos. É, não é? É 9:15. É 9:15, 16. Corre lá. Não? Ou então é segundo, mas está aí. Eita, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Rapaz, é negócio sério. É negócio sério. Já. Vocês podem procurar aí, mas porque é muita coisa, a gente vai. Deixa eu ver. Muito bem. Mas é por aí. É lá pelo 9, deixa eu ver aqui. 9. Tu leu aí onde foi? É 9:15, deixa eu ver aqui. 9, deixa eu ver aqui rapidinho. Rapaz. Mas é 16, não é? 16. Porque se anuncia o evangelho. Aí é o quê? É 9:16. É 9:16 de quê? De 1 Coríntios. É isso aí mesmo. Porque se anuncio o evangelho. Porque se anuncia o evangelho. Não tenho de que me gloriar. Não tem. Olha, irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Está aí no ponto que eu vou falar. Nós estamos falando que Paulo estava preso, não é isso? Mas ele estava em uma missão. E ele estava preso por quê? Por que Paulo estava preso? Por causa do. Então pregar evangelho não é brincadeira. Nós já falamos que o inimigo 24 horas ele tenta nos bombardear. E quem vai pregar o evangelho vai sofrer todo o ataque de todos os lados. Ele vai sofrer o belê
do maligno, que é o belê do maligno. O míssel, e ele vai enfrentar o quê? Ele vai enfrentar os truques. Olha, ele vai enfrentar um obreiro, bota para cá, Caio. Obreiro que prega o evangelho vai enfrentar duas coisas da parte do diabo. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério, muito cuidado. Olha, esse negócio, você está aqui escolhendo, irmão. Eu não subo num púlpito, eu não vou dizer aqui, porque eu não quero ser fariseu. Eu não subo num púlpito para pregar, pastor Adalberto, irmão César, pastor Luiz. Eu não subo num púlpito para pregar se eu naquele dia não falar com Deus. Porque o púlpito, você está num desafio tremendo. Ali você pode morrer, ali alguém pode te atacar, ali pode vir o míssel de quem? E também pode vir de Satanás o quê? As malandragens, os truques. É por isso que ele derruba pastor, ele derruba pregador, derruba cantor, porque o cantor e o pregador não se dão conta de que aqui não é lugar para brincar. E o diabo, ele não descansa. Ele usa o belê. Ele vai lançar mísseis, ele vai lançar flecha com quê? Com fogo, com veneno, para te inflamar, para te destruir. Ele vai colocar, e ele vai usar os truques, ele vai usar, Ele vai usar os truques, ele vai usar malandragem, ele vai usar mulher, ele vai usar dinheiro, ele vai usar fama, ele vai usar poder, ele vai usar like para te destruir, ele vai usar os planos, os truques, a malandragem, ele vai usar bombas, mísseis para te acabar. Por isso que Paulo diz, ai de mim, pregar evangelho, olhe para cá, pregar evangelho não é coach. Pregar evangelho não é botar teclado para a musicazinha sair. Pregar evangelho não é você estar com gracinha, com o celular fazendo bico e fazendo me filma e dizendo já tem quantas pessoas me assistindo. Pregar evangelho é morrer. Pregar evangelho é assumir um compromisso de colocar a vida em risco. Pregar o evangelho é uma missão que arde no coração de quem sabe que uma vida precisa de Deus. Pregar o evangelho é dar a vida pelo evangelho. Pregar o evangelho é colocar a vida em risco por causa de Jesus. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Se não pregar o quê? Vamos lá, Pedro morreu? Como? Crucificado de cabeça? Por causa do quê? Judas, não é aquele Judas que traiu, outro Judas morreu. André morreu, Timóteo morreu. Todos os apóstolos que seguiram a Cristo morreram por causa do, com exceção de João, não é assim? Mas todos os outros morreram por causa do. E como foi que esse guerreiro do evangelho, esse homem que pregou o evangelho, Paulo, como foi que ele morreu? Decapitado. Ele morreu decapitado por causa do quê? O que é o evangelho para você, rapaz? Evangelho é like? Evangelho é fama? Evangelho é andar de avião? Evangelho é só dormir em hotel bom? Evangelho é você achar que uma mensagem decorada, que você prega ela 100 vezes em todo lugar, é isso que é evangelho? Nós estamos, bota para cá, Caio, nós estamos sendo uma geração de pregadores que decora 4, 5, 6 mensagens, não querem a mensagem expositiva bíblica. Pregadores interessados em colocar o povo só para pular, só para chorar, e não evangeliza uma alma, não evangeliza uma alma, não vai em busca de uma vida. Chame os pregadores famosos, chamem eles e perguntem quantas vidas eles evangelizando já ganharam para Jesus esse ano. Tem uns que vão além. Quando ele decora o que é dele, tudo bem, mas plagiadores tem demais. É pior. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu achei muito interessante um autor. Ele diz o seguinte: evangelho, Paulo não entendia evangelho como like. Paulo não entendia evangelho como oratória. Paulo não entendia evangelho como uma mensagem bonita. Paulo entendia evangelho. Coloque aí 1 Coríntios 2. Olha o que era evangelho para Paulo. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que era evangelho para Paulo. Não fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus. Eu não fui convosco anunciando o que ele foi anunciar? O testemunho de Deus. Como? Não fui com sublimidade de palavras. Ele não foi com palavras bonitas. Nem de sabedoria. Ele não foi com palavra de sabedoria. Vai. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Aleluia. E este crucificado. O apóstolo São Paulo, ele queria falar da vida que dá vida. Quem era a vida que dava vida? Ele não foi com mensagem bonita para atrair. Ele não foi com discurso, ele não foi com falácia, ele não foi com lógica, ele não foi com charme. Ele foi com Cristo.
Cristo morreu. É tão tal que quando Paulo estava preso, as autoridades diziam: tem um tal preso aí que só fala de um defunto. Olha como era que ele dizia: só fala de um. Ele não está dizendo, Paulo tem uma mensagem linda, Paulo tem uma mensagem bem acabadinha. Paulo tinha um interesse de falar de Jesus. Às vezes você é como sacerdote, tem muito conhecimento, é como levita, sabe ser um adorador, mas não sabe transmitir vida. Olhe para mim aqui, pregadores que não transmitem a vida de Cristo, a sua mensagem não vale nada. E eu vou te dar um exemplo. Lucas 10, passou o sacerdote, quando viu o indigente, quando viu o homem jogado, passou como? E quando passou o levita? Mas teve um que deu a vida, teve um que parou, teve um que ungiu as feridas, teve um que colocou no animal, teve um que levou para o hotel. Ele estava preocupado com o quê? Com a vida. Às vezes você está preocupado apenas com o seu bonito sermão. Às vezes você está... Bota para cá, Caio, bota para cá. Tem um bocado hoje que está comprando livro, como pregar uma mensagem expositiva. E eu li de um autor que a melhor mensagem expositiva é quando você prega e ama vidas. Porque quem ama vidas quer ver elas salvas. E você quando ama... Pastor, o senhor está dizendo que não é para estudar? O senhor está dizendo, não estou dizendo isso. Eu estou falando outra coisa. A mensagem tem que ser a mensagem de amor. Você tem que levar a vida. Seu objetivo é transmitir a vida. Está aí. Cadê? Onde é que está aqui? Texto bíblico. Aqui, ó. Né? Cadê? Pregadores missionários, não é isso? Ele tem que ser sem argumentos racionais, sem oratória, sem emocionalismo. Olha aqui, ó. Um verdadeiro pregador, ele vai para o púlpito sem argumentos. Porque o que mais acontece hoje são pessoas subindo no púlpito com argumentos racionais para encabular o auditório. E a igreja, ela está como uma plateia. E o pregador é o que na plateia? É o orador. Antigamente os oradores de Roma, como Cícero e outros, eles ganhavam a plateia com argumentos racionais. Evangelho não é argumento racional. Evangelho é o poder de Deus. Sem orar... Pronto, tem muitos fazendo curso, eu já vi, foi pregador dizendo, faça um curso de oratória comigo para você aprender a pregar. Aprende a pregar, aprende a decorar, aprende teologia, mas não aprende a dar a vida pelos pecadores. Se sacrificando pelo evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Sem emocionar. Tem muitos que só querem o quê? Emocionalismo, botar a igreja para correr, pular, gritar. Eu não sou contra, porque o evangelho traz alegria, mas o pregador já ir para o púlpito, hoje eu vou abafar, hoje eu vou estourar a boca do balão, hoje eu vou mostrar que eu sei alegrar a igreja. E aí bota os meninozinhos, fica tudo pulando, gritando, correndo, mas não tem nenhum desejo de ganhar almas para Deus. O missionário de verdade, ele comunica o quê? Ele comunica o quê? Lê aí. Ele comunica a vida. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Eita Deus, eu vou parar por aqui. Eu botei coisa demais hoje. Tem quantos minutos depois? Passou de 1 hora. Mas está aí, você lê, né? Tem coisa. Eu estou encerrando essa lição hoje aqui, muito impactado. Porque o Senhor nos chama para transmitir a vida. E pegue todos esses homens, eles morreram pelo Evangelho. Eu só quero finalizar citando uma coisa. Os verdadeiros missionários que são enviados para o campo, eles não são enviados para ter fama, eles não são enviados para ganhar dinheiro, eles têm que ter o sustento dele. Filipenses 4, a igreja sustentava Paulo, ele recebia donativos ou não recebia? Mateus 10, não é isso? O Senhor Jesus disse lá pelo 10:10, digno é o trabalhador do seu. No Velho Testamento, o judaísmo já sustentava os sacerdotes, sustentava os levitas, então ficou o mesmo princípio no Novo Testamento. O mesmo princípio. Aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Está aqui, ó, no Velho Testamento, Levítico 7, 28, 36, Números 18, 8, eram sustentados. Em Mateus 10:10, Jesus diz, digno é o obreiro do seu. Se aqui, lá no Velho Testamento, era sustentado, Jesus legalizou a mesma coisa. E Paulo diz que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. É bíblico, gente. É bíblico. Agora, o que não pode? Olha para mim aqui. O que não pode? É pastor fazer uso do dinheiro da igreja para comprar carros
de 70 mil, de 100 mil. Se ele ganha o dinheiro dele e compra o carrinho dele, nós não temos nada a ver. O que não pode? É pastor pegar a família dele e empregar todo dia na igreja. Isso não é de Deus. O que não pode? É fazer da igreja um trampolim para viver do dinheiro dos crentes. Sabe como era que Paulo via as doações? Como uma oblação. Sabe como era que Paulo via as doações? Como algo que cheirava para Deus. Então aquilo que é sagrado, eu não posso mexer. Outra coisa, olha para cá, conselho a todos os nossos pastores do Brasil: deem um relatório na igreja, mostre o que é feito com o dinheiro da igreja, coloque no telão, filma aqui a cara deles aqui, ó. Esse aqui é pastor aqui, esse aqui é pastor aqui. De 3 em 3 meses, nós colocamos todo o relatório da igreja, tem a contabilidade, de tudo, diga aí, não sou eu que estou dizendo. De tudo. Aí tem irmão que diz: pastor, mas aí aparece valor alto. Tem que aparecer para saber onde é que está sendo pronto. E antigamente eu colocava até o meu salário e o salário dos outros pastores. Depois os pastores pediram: não, pastor, não coloque não, que é constrangedor. Mas a igreja, o dinheiro não é meu, o dinheiro é da igreja, ela tem que saber onde é que está sendo investido cada centavo. Não esconda nada. Você não é homem de Deus? Pois homem de Deus quer coisa transparente. Esdras pegou e colocou todo o dinheiro que recebeu na mão dos homens, e quando chegou lá, depois de 3 meses de viagem, pesou o dinheiro e mandou entregar. Estava do mesmo jeito. Se você é homem de Deus, use de transparência. Use de transparência, bota no telão da igreja, chame a igreja. Olha, meus irmãos, aqui é o que entrou no mês, aqui é o que nós gastamos, aqui está o dinheiro de cada pastor, de cada missionário, de cada um, e a obra de Deus está avançando dessa forma. Faça isso, que nós iremos evitar escândalos, e a igreja vai ficar mais segura daquilo que ela dá para Deus. Deus abençoe. Pastor, nós vamos orar com o pastor Adalberto e o pastor Luiz impetrando as bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que tem sido impartida no nosso coração e na vida de todos os nossos ouvintes. Senhor Jesus, que tu possas te glorificar neste tempo, Senhor, que tu possas levantar uma geração apaixonada pela tua palavra. Senhor, nós abençoamos no teu nome todas as famílias, todos aqueles que estão conectados conosco, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.